Olá, tudo bom? O tema da nossa pesquisa é acessibilidade e mobilidade ativa no ambiente urbano e educacional, contribuições para a sustentabilidade do espaço no IFAM CMC. Meu nome é Hilary, sou graduanda em Engenharia Civil pelo IFAM, tive como orientadora a doutora Jussara Cury e outra colaboradora da pesquisa foi a Luciane Santana, graduando de Engenharia Civil do IFAM também. Então, essa pesquisa ela vem de um PIBIC um pouco mais geral, né? Que também já foi analisado, e a gente traz um recorte também sobre o IFAM relacionado mais ao entorno do IFAM, sobre acessibilidade. O IFAM, ele é inserido na região central de Manaus, né? E ele nos dá um serviço essencial, que é a educação. Então, ele tem um uso intenso, cotidiano, e causa, ele influencia diretamente na dinâmica urbana do seu entorno, pois ele é um polo gerador de viagens, né? Então, com isso, a gente precisa analisar o seu entorno. E para isso, a gente precisa entender que hoje é muito importante observar como as pessoas estão se movimentando, como elas chegam aos locais que estão indo. Se o IFAM está gerando viagens, ele está facilitando que essas pessoas utilizem transportes não motorizados, de baixa emissão, é acessível? Tudo isso são perguntas a se fazer. E por isso que a gente fez essa pesquisa, né? A acessibilidade ela é um direito fundamental, é assegurado por lei, e a gente traz aqui essa grande importância. A gente vai para a fundamentação teórica, a gente vem falar sobre a mobilidade ativa. Como o IFAM é um polo gerador de viagens, como a gente pode ajudar as pessoas a ter essa mobilidade ativa, utilizar viagens, escolhas que seja ativo para chegar à instituição? Porque a mobilidade ativa ela inclui deslocamentos por meio não motorizados, ela não se limita a uma escolha individual e ela está condicionada às características do espaço urbano, às condições de infraestrutura disponíveis. Se as condições, né, do entorno são favoráveis, acaba fazendo com que pessoas tomem mais decisões de ter uma mobilidade ativa. Quando a gente olha para a caminhabilidade, que é o conjunto de características do ambiente construído que favorecem o deslocamento a pé com segurança, conforto e qualidade, a gente precisa entender que tudo isso ele está ligado diretamente às escolhas que as pessoas fazem, mas também que para elas fazer essas escolhas, as características do ambiente, do seu entorno, devem ser favoráveis, né? Quando a gente fala de uma rota acessível, conforme a BNT, ela trata-se de um trajeto contínuo, desobstruído e sinalizado que conecta ambientes e possibilita o deslocamento autônomo e seguro de todas as pessoas. Então, todas essas características, sabendo que o IFAM tem essa necessidade de ser acessível, a gente decidiu, né, entender melhor como isso funciona no seu entorno. Então, a gente começou com uma pesquisa bibliográfica sobre acessibilidade no ambiente construído e caminhabilidade. Aí a gente escolheu, né, trabalhar com auditoria de acessibilidade, olhar o local, fazer uma análise em loco e é como se fosse um procedimento, é um procedimento sistemático de observar o ambiente construído e verificar se ele está conforme ou não conforme. No caso, a gente utilizou para avaliação da acessibilidade a norma NBR 9050, né? E depois a gente vai para a discussão dos resultados. E aqui tá, né, no resultados e discussões, a gente com base no com análise normativa e tudo mais, a gente traz essa escala microscópica, que ela vai abranger esses percursos externos no raio de influência de 150 metros, aproximadamente, né? E a gente vai começar com a parada de transporte público e continuidade de acesso. Aqui na figura 3 a gente pode identificar as três paradas que tem próximo à instituição, né? Que são uma na frente, uma e duas na lateral, né? São muito próximas da instituição, mas elas estão desse jeito aqui que está nas figuras, na figura 4. Temos a figura A, que está na Visconde, a B na 7 de setembro e a C na Duque de Caxias. Essas paradas a gente foi identificando, a gente tiramos fotos, fizemos medições e verificamos a sua conformidade conforme a norma. Então a gente traz aqui o quadro, né, dessa avaliação.
Na abrigo de parada, conforme a BNT, deve oferecer proteção contra intempéries. Como foi observado, inexistência de cobertura, então não conforme. O mobiliário deve garantir conforto e uso universal. Nem tem assento, né? Ausência. Então não conforme. Área de circulação deve permitir deslocamento acessível. Tem isso? Não. O espaço sem organização, sem padronização. Então não conforme. Continuidade de rota acessível. Deve garantir conexão segura até o destino. A situação observada foi descontinuidade entre parada e acesso ao campus, então também não conforme. E a ausência desses elementos, ele compromete a permanência dos usuários no local, dificulta o acesso seguro e autônomo do campus, dificulta a caminhabilidade. Tudo isso é, como a gente falou, né? Uma coisa está interligada à outra. Para as pessoas terem escolhas mais ativas, é necessário que essas características do entorno estejam acessíveis também. Então, quando a gente olha só para o transporte público, para diminuir viagens, para que nem, se todo mundo for de carro, no seu carro próprio, vai ter mais viagens, mais, todas indo para mais locais, então não vai ser sustentável, né? Então, tem várias características. É, sobre esse fato, né, que eu queria trazer, falar também, é que tudo isso foi para a turma de transporte e a gente fez uma petição pública que reivindicava a implantação do abrigo, né, acessível no entorno do campus. Reuniu mais de 700 assinaturas, mas não foi para frente, pois a gente mandou para o local certinho, né? Porém, foi dito que não tinha verba. E aí, mas fica aí a pauta, né, que realmente é importante. E vamos lá. Aqui temos a proposta de adequação, né, que é um abrigo acessível, mobiliário, assento integrado à estrutura para conforto, área para cadeirantes, uma sinalização tátil, travessia segura e uma sinalização vertical. Então, todas essas características é para melhoria desse acesso, para que as pessoas, né, tenham formas mais sustentáveis de chegar à instituição. Quando a gente olha para as calçadas e travessias, né, relacionado mais à caminhabilidade, né, como a gente vê isso? Como foi, aqui as imagens de alguns dos locais, né? Depois, quando vocês verem, lerem, né? Nos anais, na nossa pesquisa, vocês podem entender melhor. Mas aqui eu trago duas imagens de como está e como foi visto, né? A faixa livre de circulação não conforme, presença de obstáculos, interferência de percurso, desníveis e descontinuidades, falha na conexão entre rampas, presença de rachaduras, buracos, irregularidades, ausência de ou inadequação de rebaixos. Então, foi praticamente tudo não conforme à norma, né? E aqui a gente pode ver, principalmente aqui, ó, um porte bem próximo a uma rampa, né, de acessibilidade. Logo após, a gente já tem um saltinho ali, um local mais alto que não tem rebaixo também, que não permite acessibilidade, né? Uma boa caminhabilidade em geral. Então, a gente traz aqui a proposta de adequação, que são dimensionamento adequado, uma reorganização da largura da calçada, uma sinalização tátil contínua, rampas de acessibilidade, plantação de rebaixamento de calçada, padronização, né? Alinhamento das travessias, conexão direta e segura com as rampas perfeitamente alinhadas às faixas de pedestres, né? Para ajudar nessa caminhabilidade, né? Quando a gente fala da conexão segura nas esquinas, é a eliminação de desníveis abruptos nos cruzamentos, garantindo a transição fluida entre a calçada e a via. Então, nas considerações finais, a gente tem sobre o diagnóstico urbano. Foi identificado descontinuidades, barreiras físicas no entorno, obstáculos em faixa de pedestre, falha na pavimentação e falta de alinhamento em rebaixamentos. Na integração, né, que a gente focou mais na transporte público, a infraestrutura dos pontos de ônibus não favorece a integração com o transporte coletivo. E nossas propostas de melhorias, né, foi a requalificação dos acessos, das paradas, o conectar melhor o espaço urbano até o FAM, garantir segurança e inclusão do deslocamento até a instituição. E os próximos passos, né, os trabalhos futuros que a gente pode fazer é a expansão do diagnóstico da acessibilidade para as áreas internas, que seria auditório, laboratório, sala de professores, para garantir uma infraestrutura educacional integralmente inclusiva, né? E a gente ressalta ainda que essa responsabilidade ela não é só da instituição. É essencial articular com o poder público, com o poder privado, conseguir verba necessária. E ela, essa realidade evidencia que a acessibilidade
ela é um direito, mas ela tem grandes barreiras práticas e burocráticas para sair do papel, né? Para a gente chegar onde a gente quer. Então, eu queria agradecer, né, por participar desse evento, uma grande oportunidade, tão relevante, enriquecedor. E também expresso a minha gratidão ao FAPEAM pelo apoio financeiro concedido a esta pesquisa. E muito obrigada a todos que, direto e indiretamente, colaboraram para a execução deste trabalho. Aqui eu tenho nossas referências. E é isso, gente. Muito obrigada.